Hoje eu quero trazer, irmãos, mais uma palavra doutrinária nessa conversa dessa manhã. Hoje nós vivemos um tempo dentro do cristianismo, especificamente com esse todo mover cristão, que as pessoas têm muito voltado para a interpretação pessoal da palavra de Deus. Tem se tomado conta da vida de muitas e muitas pessoas, um comportamento meio oportunista às vezes. E o problema do comportamento oportunista, irmãos, é que nem sempre nós temos consciência disso, porque ele é manipulado pelas nossas intenções e pelas nossas prioridades. Esse é o comportamento oportunista. Eu começo a ver regras e as regras que me beneficiam, eu as apoio. E as que não me beneficiam, eu procuro ter algo justificado ou justificável para retratá-las, para deixá-las de lado. E tem se acontecido isso muito nos nossos dias. Nós vimos votações e votações aí nessa Câmara que o mesmo princípio, a pessoa defende com unhas de dente um lado e outra com unhas de dente o outro lado. E a gente que está vendo, que às vezes está de fora, tem noção da coisa, vê que muitas vezes é simples interesse, não é verdade? Simples interesse. A pessoa é capaz de distorcer uma ação para aquilo. Nasci no Evangelho, cresci no Evangelho, não pergunto o dia, não me lembro o dia que eu entrei na casa do Senhor, não me lembro. Desde quando eu tenho noção de que sou gente, eu me vejo na casa do Senhor. Com os 9 anos tive uma conversão genuína ao lado do Senhor, mas já vinha com princípios cristãos. E muito me assusta, queridos, como que hoje em dia as coisas que antes eram tidas como verdadeiras, tem entrado em dúvida diante das pessoas. Muitas mesmo. E se Deus nos deu oportunidade, eu gostaria de trabalhar princípios desses aqui na igreja. O mais novo aí que tem lançado, eu acho que hoje a promiscuidade entrou tão grande dentro da igreja, pastores, que o mais novo agora é exatamente a poligamia. Que em nenhum momento no Novo Testamento se combate abertamente a poligamia. A fidelidade sim, mas a poligamia não. Vocês acreditam nisso, irmãos? É o mais novo, entendeu? Porque a pessoa quer defender. Aí ela começa, não. A Bíblia diz que o bispo tem que ser marido o quê? Que o diácono tem que ser o quê? E o resto, então, você vê, né? Onde é que vai? E as pessoas vão indo. Há um tempo atrás, uma irmã aqui da nossa igreja, uma mulher membro da igreja, me procurou e falou: pastor, eu estava no local e a pessoa falou da nossa igreja o seguinte: amo a igreja é maravilhosa, só que eu tenho uma coisa contra ela. E eu queria que o Senhor me esclarecesse, me trouxesse. E hoje o que eu vou conversar com vocês, exatamente talvez que eu gastei 1 ou 2 horas conversando com ela, porque ela me procurou no gabinete. Que vocês são a favor de dízimos. E ele falou que isso é um absurdo, é um erro teológico tremendo, é tal, e colocou aquele monte de coisa. O senhor não imagina como as pessoas hoje têm falado disso. Conversei, falei com ela, ela saiu convencida da nossa realidade, porque eu tirei trechos bíblicos e mostrei para ela. E hoje, amados, me veio essa necessidade de trazer essa palavra. Primeiro, por um princípio, irmãos, até mesmo sociológico e cultural. Há um princípio sociológico que a gente chama de apatia antipática. Quando a gente não concorda sociologicamente ou culturalmente com uma coisa, a gente começa a ter empatia àquilo, mas convive naquilo, mas você fica apático. Mas qual que é a próxima tendência depois daquela apatia? Você ganhar antipatia por tudo que sai dali. E isso, irmãos, é uma arma muito séria do diabo.
Quando a pessoa começa a dizer assim, eu só tenho contra isso aqui, e nos ver ministrando, e falando, e dizendo isso com grande veemência, e quando isso não é, irmãos, devidamente esclarecido, o que o diabo começa a falar? Começa a trazer antipatia por todas as verdades, porque você colocou uma em dúvida, ou permitiu que alguém colocasse uma verdade em dúvida. E aos poucos nós vamos perdendo a graça, aos poucos vamos desanimando, aos poucos, irmãos, não vamos entender, porque não queremos mais estar no lugar, não queremos mais conviver com a pessoa, não queremos mais isso. Exatamente, irmãos, essa apatia antipática. Começa com uma apatia e você vai ganhando antipatia por aquilo. Então hoje, amados, eu queria ser assim, muito sucinto, mas vai ser uma coisa bem teórica, que eu quero trabalhar textos bíblicos. Após, se você quiser tirar qualquer dúvida comigo, está aberto, amém, amados? E você vai poder tirar todas as dúvidas, mas eu quero que você tenha certeza de uma coisa: Deus tem o melhor para a sua vida, amém? Deus tem o melhor para a sua vida. Há um princípio na palavra do Senhor, irmãos, da obediência, e essa tem que ser levada muito em conta. A Bíblia mesmo falando a respeito de Cristo Jesus, fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, tomando a forma de servo, e sendo reconhecido como figura humana, pelo que Deus e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Há um caminho de obediência, irmãos, em detrimento, irmãos, se aquilo a priori vai custar algo para mim ou não. Ia custar a vida de Jesus Cristo, amém, amados? Mas ele teve que obedecer, porque existia uma palavra em relação àquilo. A nossa grande vontade, irmãos, o grande pedido do Senhor para as nossas vidas é: torna-se amado do Pai. É o Salmo 127. Está lá, irmãos. Torna-se amado do Pai. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjear. Você pode fazer tudo o que você achar certo, mas porque aos seus amados ele dá. Esse esforço, irmãos, da nossa parte de cumprir essa relação, para nos tornarmos amados do Pai cada vez mais e mais, essa tem que ser nossa grande missão de vida. Não que o Senhor não nos ame, irmãos, mas há um mecanismo de aproximação que deve ser respeitado. Demais. Aí as pessoas criticam muito: pastor, fala do dízimo porque fala que com maldição sois amaldiçoados. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor levou sobre madeira todas as nossas enfermidades. Não, deixa eu falar do Novo Testamento. Esse é do Velho. No Novo Testamento diz, irmãos, que o Senhor se fez maldição em nosso lugar e cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Isso é certíssimo? Sim ou não, amados? Sim. Mas a Bíblia também fala, irmãos, que o Senhor levou na cruz do Calvário, irmãos, todos os nossos pecados. Existe pecado ainda, amados? Você peca? Ué, então vamos parar com isso, né, pastor Daniel? Já que fala que foi todo pecado, acabou, não vamos pregar mais não. Não tem por que pedir perdão. Não foi para isso que ele veio? Para levar, para desmascarar o diabo, para arrebentar com ele, para vencer ele na cruz do Calvário. Então acabou, a gente não tem mais nenhum inimigo na terra. Se a gente for usar esse princípio, não tem para que falar, para que tomar cuidado com o diabo, já que o Senhor venceu ele. Sim, irmãos, o Senhor venceu ele e nos mostrou o caminho, que se nós andarmos por esse caminho, teremos a mesma vitória que ele teve, amém, amados? Pois em Cristo Jesus nós somos mais do que? Essa é a palavra. Então vamos começar aqui, irmãos, trabalhar alguns princípios da palavra do Senhor aqui. Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Levítico 27, versículo 30. Isso nós estamos falando de Velho Testamento.
Diz assim: também todos os dízimos da terra, quer seja cereal, quer seja fruto da árvore, pertence ao Senhor. Pertence a quem, queridos? Ao Senhor. Deixa eu trabalhar como que era a questão do dízimo no Antigo Testamento. Nós sabemos que veio a tribo levítica. O dízimo foi instituído no Antigo Testamento, voltado para a tribo levítica. Por quê? Porque o sacerdócio era exercido pela tribo levítica. E ali, irmãos, ficou instituído que eles não teriam herança, não teriam posses, mas que eles estariam naquele povo ali e os dízimos seriam voltados para eles, para que eles cumprissem o ofício sacerdotal. Era uma coisa impositiva mesmo, irmãos. Impositiva ao ponto, e nós estamos falando de Velho Testamento, ao ponto de quando as pessoas fossem fazer sacrifício, fazer qualquer coisa, perguntavam se o dízimo, você trouxe o seu dízimo, você trouxe sua oferta de sacrifício, e aquilo, irmãos, era uma forma, entendeu? Dele estar listo, estar adequado para estar na casa do Senhor. Ali havia o ofício levítico, e via bênçãos no decorrer daquilo, e também vinha punições. O Antigo Testamento, irmãos, com a instituição dos territórios de Israel, havia uma cultura de guerra muito forte. E essa palavra de força e de coerção existia naquele lugar. Por isso que a palavra, as leis, elas eram muito severas, irmãos. Se o menino desonrasse pai e mãe, quem desonrasse pai e mãe, o que acontecia? Apedrejado, irmãos. O cara aprontou, irmãos, fora, apedrejado. O outro lá escondeu o ouro que não era para esconder, me fugiu o nome lá contra Josué. Acã, aliás. Pegaram ele, mataram todo mundo, não é verdade, irmãos? E ele e toda a família. Havia essa imposição, irmãos, porque essa consciência era imposta. Houve uma transição de lá para cá, para que nós chegássemos, esse momento que nós chegamos aqui, quando o véu seria rasgado, e quando nós nos achegaríamos a Deus, por liberdade, espontaneidade e amor. Havia, irmãos, aquele pensamento, aquele trabalho da parte do Senhor, que nós vivêssemos isso. O Espírito Santo, irmãos, a presença do Espírito Santo era derramada a 3 classes. Essa é a minha visão. Tem pessoas que defendem uma quarta classe. Eu não defendo e também não julgo quem defenda, porque essa quarta classe só recebia a presença do Espírito Santo, só era detentor do Espírito Santo na função de rei. Então, qual eram as 3? Reis, profetas, sacerdotes e juízes, quando exerciam a função de rei. Então, se tivesse 100 juízes em Israel, não eram os 100 que tinham. Só quem estava na função. Tem gente que defende essa quarta, e a gente não vai brigar por causa disso, amém, amados? Mas eu falo dessas 3, porque o outro que tinha, simplesmente só quando exercia a função de rei. Então não tinha essa consciência e essa facilidade, irmãos, que o Espírito Santo está falando com você. Então as coisas eram muito impostas, e até mesmo o dízimo, irmãos, vinha como uma forma de obrigação, porque o Senhor queria instituir ali um reino no meio de um povo pagão. O politeísmo, irmãos, tomava conta de tudo, e de repente vem alguém com uma palavra monoteísta. Existe um único Deus. E o Senhor queria instituir aquilo. E ali foi se trabalhado dessa maneira. E veio-se, irmãos, andando, até a revelação de Cristo Jesus. Os princípios, irmãos, do Antigo Testamento, eles não foram quebrados. Estamos falando de princípios morais. Diga amém. A necessidade de se congregar foi quebrada, amados? Não foi. A necessidade de honrar foi quebrada, amados? Não roubar, não matar,
não adorar imagens. Não foi quebrado os princípios morais. Retiram-se, irmãos, alguns princípios cerimoniais. Aí é diferente. Diferente. Porque o Senhor, em muitos daqueles princípios cerimoniais, queria mostrar à pessoa a grandeza de Deus. Coisa que hoje, irmãos, o Espírito Santo já traz essa revelação para você. Mas esses princípios morais não foram arrancados de lado. Amém, amados? Então é uma caminhada que a gente vai indo. E aí foi caminhando. Israel deixou de cumprir aqueles princípios do Senhor. Veio, irmãos, a palavra profética dizendo: se vocês não cumprirem, vocês vão ter problema. O que aconteceu? Não cumpriu muitos dos princípios. Foram levados para o cativo babilônico, e agora nós vamos trabalhar um pouquinho de história eclesiástica. História de Israel. Foram levados ali para a Babilônia por volta do ano 580, 590 antes de Cristo. 70 anos depois eles retornaram em 2 levas com Neemias e Esdra. Veio a reconstituição do templo e dos muros de Israel, com o trabalho de Neemias e Esdra. E depois desses 70 anos, irmãos, quando eles já estavam mais ali, formados, tinha se corrompido muito do sacerdote. As coisas já estavam formadas, mas o povo de Israel ainda estava em tremendo pecado. Aí, mais ou menos em 400 antes de Cristo, aparece a figura de Malaquias. O povo estava dizendo: oh, Deus não tem nada não conosco, Deus nos esqueceu. Havia um caos total, irmãos, total mesmo naquela época, no que se relacionava ao culto, à devoção, ao viver diante do Senhor. E Malaquias entra, irmãos, com uma palavra. Então muitas pessoas pensam que Malaquias, quando veio falando ali, Malaquias 3 a respeito do dízimo e ofertas, está falando de cobrança. Não, ele está falando de o que, irmãos? Do porquê o povo estava vivendo aquele caos. Porque eles tinham se desviado dos caminhos do Senhor. Eles chegavam a um ponto, irmãos, de que quando ia levar alguma oferta ou alguma coisa diante do Senhor, eles acordavam cedo e viam qual o boi que tinha sido dilacerado pelo lobo. Aí pegava aquela ovelha e levava para o Senhor. Traziam o pior com o Senhor. Quando Malaquias começa a restituir o caminho e ensinar da adoração, ele começa a tratar de dízimos e ofertas. Aí entra Malaquias 3 a partir do versículo 10. Lance aí, por favor, queridos. Abra na sua Bíblia também, amados, para a gente ir acompanhando. Malaquias, nome de Deus. Malaquias é o último dos profetas menores. Amém, amados? Menor não porque era pequeno, menor porque tinha o livro, era um pouco menor, são apenas 4 capítulos. E aí foi chamado de profetas maiores, os que tinham os livros com mais capítulos, e profetas menores, os que profetizaram em menos capítulos. Diz o seguinte: trazei todos os dias uma casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei de mim prova nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos de tal maneira seja suprido com grande eficiência. Por vossa causa repreenderei o devorador, o destruidor dos frutos da terra, da vossa vinde e do vosso campo, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Amém, amados? Então veja, quando ele começa, ele vê que o povo tinha, irmãos, perdido toda a consciência de obediência à palavra do Senhor. Aí entra essa palavra falando dos dízimos e oferta. Trazei a casa do tesouro, se volte para o Senhor. Porque voltar-se e dizimar naquele tempo para eles, irmãos, não tão diferente desse, mas eu vou explicar o processo de hoje, significava que eles estavam dando, irmãos, um valor com excelência à casa de Deus.
Eles estavam pensando no Senhor ao trabalhar. Eles estavam pensando no Senhor ao desenvolver algo. Eles estavam pensando no Senhor, irmãos, a construir alguma coisa. Aí o profeta começa a dizer: comece pela casa de Deus, irmãos. Comece pelo Senhor, foque no seu Deus, busque Ele, queira agradá-lo, que com certeza vai vir suprimento sobre a sua vida, o devorador vai ser repreendido, vai vir bênção sem medida sobre você. Pare de roubar a Deus, pare de enganar a Deus. Deus tem visto o que você tem feito, Deus tem visto como você tem escolhido e tem feito as coisas erradas, Deus tem visto como você tem tentado enganá-lo. Pare de roubar e aprontar contra Deus. Não entendi, princesa. A pastora falou que a partir do versículo 7 fala do desvio dos estatutos para retornar. Eu comecei do 10, mas ele vai falando que tudo aconteceu porque eles se desviaram dos estatutos e pede para que eles retornem aí. Então estou ganhando tempo porque aqui é um pouquinho mais longo e nós já estamos indo para 11 horas da manhã quase. Mas antes de 11h20 eu termino. Gostaram, hein? Mas essa é a verdade, irmãos. Antigo Testamento. Entra-se o Novo Testamento em ação. Aí onde é que muitas pessoas têm batido e muitas pessoas têm falado: não. O Novo Testamento não se fala de dízimo. Não vamos discutir oferta, que a oferta é muito clara, amém, amados? Não se fala de dízimo, não traz esse preceito, não traz isso. Primeiro, irmãos, entenda algo que eu vou dizer para você. Principalmente falam que Jesus abertamente não tocou nesse assunto. Tem assuntos que Jesus não tocou abertamente e por isso nós não vamos apoiá-los. Um exemplo, ouvi um tempo desse aí, numa rede de TV, uma mulher falando: não, Jesus não falou nada de homossexualismo. Mas ele não veio para isso, amém, amados? Não veio, ele veio falar para o amor, para o arrependimento e para a conversão. Não é verdade? Tudo que passa por amor, arrependimento e conversão, então quer dizer, tem que passar por isso. Não, mas no Antigo Testamento era tratado, aí a pessoa falava, irmãos, de uma forma até eloquente, eufórica, sei lá, e ela: não, mas aqui eu quero ver, bata aqui, Jesus, Jesus, não quero ouvir Paulo, não quero ouvir ninguém, quero ouvir Jesus. O que é que ele fala? Fala: querido, Jesus não veio tratar disso aí. Assim como Jesus, irmãos, não veio para tratar abertamente dizendo: você tem que dizimar e ofertar, está aqui para ver. Mas nós vemos ações dele, irmãos, que ele estimula o dízimo, amém, amados? Mateus, está lá, Mateus 23, 23, lança aí para mim, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus. Fariseus era a classe assim mais radical em termos, irmãos, de judaísmo. Hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã. Vocês são hipócritas porque dão o dízimo. É isso que está dizendo, amados? Porque dais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e tendes omitidos o mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Deverias fazer essas coisas, porém, sem omitir as outras. Ou seja, irmãos, eles não são hipócritas porque estão dando dízimos. Eles estão sendo hipócritas porque estão negligenciando a justiça, a misericórdia e a fé. O ato de não dizimarmos ao Senhor também, uma vez que nós fazemos parte, irmãos, de uma comunidade, nós podemos também, irmãos, estarmos sendo hipócritas por não fazermos a justiça, a misericórdia e a fé. Justiça por quê, pastor? Porque, irmãos, nós não somos subsidiados pelo governo. Vocês acham que somos? Não somos, amados. Quando eu sento, irmãos, numa cadeira dessa, uma cadeira dessa é comprada com quê? Com dízimos. Também. Quando eu deixo, irmãos, de pagar um condomínio, irmãos, eu estou agindo de justiça, sim ou não? Estou agindo, amados? Não.
O dízimo, irmãos, no Novo Testamento não é imposto daquela maneira do Antigo Testamento, mas ele é levado pelo Senhor para falar: haja com justiça, misericórdia e fé. Porque fé, irmãos, se nós acreditarmos na palavra de Deus, nós temos que cumpri-la. Misericórdia, irmãos, porque se nós entendermos que temos mais do que o outro e podemos sair em socorro ao outro, nós temos que fazer por ele. E justiça, irmãos, porque todos nós somos iguais. Todos somos iguais, amém, amados? Do pastor Case, irmãos, que é o pastor presidente dessa igreja, ao membro que foi batizado no último domingo, não que ele seja inferior aos outros, mas simplesmente por um tempo de igreja, todos nós, irmãos, temos um compromisso com a casa de Deus. Amém, amados? O Senhor ali de jeito nenhum, irmãos, está falando contra dízimos. O Senhor, muito pelo contrário, está falando: ó, vocês deveriam dizimar, mas vocês também deveriam agir com misericórdia, fé e justiça. Pastor, Jesus era dizimista? Claro, amados. Jesus foi criado, irmãos, numa família judia, piedoso, demais. Jesus por várias vezes foi tentado ser convencido por fariseus e por outros de alguns ritos cerimoniais. Um exemplo deles, o de lavar a mão. Lavar a mão, irmãos, era um rito cerimonial. E quando eles viram a oportunidade de falar: Senhor, por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Ele falou: o que contamina não é o que entra, mas é o que sai, não é verdade? Jesus foi repreendido porque curou no sábado, irmãos. E Jesus falou: não, rapaz, vocês não soltam o boi de vocês, não soltam o jumento, não dão comida para eles, porque eu não posso curar essa filha de Abraão que há 18 anos sofria. Mas vocês não veem eles falando isso a respeito do dízimo. E ó, pastor Daniel, que eles supervalorizavam o dízimo. Se Jesus não fosse dizimista, irmãos, vocês acham que eles não iriam falar? A ponto de, em uma oração, uma das primeiras coisas, irmãos, que eles citam é o dízimo. Lucas 18, 11. Alguém lança aí para mim. Lucas 18, 11. Pode abrir também, irmão. Você pode abrir e marcar. Lucas 18, 11. Diz ali o fariseu, de pé, irmãos. O que ele falava? Ele orava e dava graças a Deus. Entendeu? A oração dele, dando graças a Deus. Não somos como esses demais homens, roubadores. Aí fala roubadores, porque eles colocavam que quem roubava a Deus, quem não dizimava, era um roubador. Amém, querido? Quando eles falam roubador ali, não está falando que o cara furtava. É tanto que outras traduções falam que do o dízimo. Quantos tem aqui que a tradução fala do dízimo? Roubadores, injustos, adúlteros e nem como esse publicano. 12, passo 12. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Quando ele fala roubador ali, ele está falando de pessoas que não dizimavam, porque eles consideravam, irmãos, quem não dizimava roubador. Mas veja, eles eram tão excêntricos com isso, irmãos, que ele faz questão de falar do dízimo dele. Vocês acham que se Jesus não dizimasse, eles não falariam também de Jesus? Sim ou não, amados? Falariam de Jesus abertamente. E até mesmo pela questão do judaísmo que ele era. E era regra, irmãos, para os judeus dizimar e ofertar. Aí alguém fala: pastor, mas o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4, não precisa, que eu sei que esses textos aí todos sabem. Acabou ali, o fim da lei é Cristo. Mas, irmãos, quando a Bíblia fala que Jesus é o fim da lei, ele está falando, irmãos, por uma salvação, por imposição, por cumprimento da lei. Ele mesmo declara em João 13, um novo mandamento vos dou, que amais o quê? Uns aos outros. Espera aí, o amor é um mandamento moderno, irmãos? Não, o amor é um mandamento antigo.
Então, por a lei estar começando com ele, irmãos, não quer dizer que ele está invalidando todos os outros mandamentos. A Bíblia mesmo fala, irmãos, ele falando a respeito de si mesmo em Mateus 5, se eu não me engano, 17, irmãos. Ele fala que ele não veio revogar a lei e nem os profetas, mas sim cumpri-las. Ele veio nos fazer entender o porquê da lei, o que queria daquilo. Ele veio a nos fazer entender, irmãos, como cumprir a lei com amor. Ele mesmo declara, irmãos, e fala quais são os mandamentos, e fala bem o seguinte: honrará o Senhor teu Deus sobre toda coisa, o seu próximo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como? A ti mesmo. Marcos só trata disso, Marcos 12, versículo 30. Então vocês veem que Jesus sempre está agora trazendo, irmãos, uma ação de amor. Está falando: o reino do meu Pai não é desse mundo, não é dinheiro, não é ganância. É uma coisa espontânea, é uma coisa aberta. Esse reino que eu vim trazer a vocês. E em nenhum momento, irmãos, ele vai bater de frente com o dízimo. Em nenhum momento ele foi contra o dízimo, porque já era, irmãos, um ensinamento muito bem pregado ali. E visível. As pessoas viam quem dizimava e quem não dizimava, era muito visível. Então, com isso, ele não veio trazendo isso. Pastor, mas isso é para o Velho Testamento, para a lei, não para a nossa época. Aí onde é que eu quero entrar no outro aspecto? O dízimo, irmãos, ele precede o quê? A lei. Quantos sabiam disso? Diga amém. O dízimo precede a lei. Gênesis 14, por favor, coloca Gênesis 14 para mim. Nem era Abraão ainda, era Abrão. Preste atenção no que aconteceu. Abrão, a partir... Princesa, traz essa Bíblia sua aí, que essa aqui é minha. Eu tirei algumas marcas que eu queria trabalhar. Deixa eu só encurtar o início da história e quero colocar a partir do 18. Pega essa aqui, princesa, por favor. Sai a guerra, Abrão, irmãos, e ali ele é bem sucedido. Venceu os exércitos, foi bem sucedido, entendeu? Deus deu graça a ele. Tinham levado lá cativo o sobrinho dele, ele vai lá, restabelece, ganha, traz aquele sobrinho dele e toda a família dele de volta, entendeu? Que tinham sido levados cativos. E quando ele está voltando, irmãos, ele encontra com quem? Melquisedeque, rei de Salém. E o que esse rei fez para ele? Trouxe pão e vinho. Amém, amados? Olha, o que o rei trouxe para ele? Pão e vinho. Vamos trabalhar paralelos. Saindo da aliança levítica e entrando agora na aliança com o Senhor. Então tem que ser fatos. Hoje, irmãos, o que o Senhor Jesus traz para a gente? O que o Senhor traz para a gente? Palavra. É ou não é verdade? E mantimento. O Senhor fala: eu sou o pão. Quer comer? Eu sou o vinho, o sangue. Quer beber? Quando a Bíblia fala, pastor Ulisses, de Melquisedeque, ele já estava falando de uma aliança que nós iríamos estabelecer com quem? Com o Senhor. Não era a função dos levitas, irmãos. A função dos levitas era estabelecer em Israel um culto ao Deus único, amém, amados? Mas quando entra na função de Melquisedeque, essa função de Melquisedeque já é lançada para os nossos dias, já era uma tipologia do que Jesus, irmãos, significava para nós hoje. Quando nós falamos da ceia, quando nós falamos de alimento, quando ele falou: quem beber dessa água jamais terá sede, eu sou o pão da vida, entendeu? Eu sou a luz do mundo, eu sou a água. Melquisedeque está falando do ofício de Cristo hoje, diga amém. Lutava-se, irmãos, por comida.
tudo que o homem queria era ter refrigério, ter alimento, matar a sua sede. De repente, irmãos, entra Melquisedeque, que traz isso para Abraão. E é isso que Jesus, irmãos, traz a nós hoje. Ele é o nosso pão da vida. Nós nos alimentamos dele, nós vivemos dele. Nós, irmãos, lutamos, irmãos, para estar perto dele. Ele é o sangue, irmãos. Quando nós falamos do sangue, que hoje à noite nós estaremos ceando, quando nós falamos esse sangue, é o sangue da nova aliança. Quando Jesus ali, irmãos, com os discípulos usou o fruto da vide, ele estava simbolizando já isso aqui. Aí Melquisedeque vem, traz pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E o que aconteceu, queridos? De tudo, Abraão lhe deu o dízimo. Diga amém. Será que é isso que Deus faz com a gente hoje, amados? Nos abençoa, nos protege, entrega os nossos inimigos nas nossas mãos, sim ou não? Sim, irmãos. E ele falou, porque Deus fez isso, Abraão chegou e dizimou ele. Há o Antigo Testamento, irmãos, mas aqui já é uma tipologia do que o Senhor queria que nós vivêssemos hoje. Amém? Ao recebermos isso do Senhor, ao sermos descedentados, ao sermos cuidados, ao termos os nossos inimigos derrotados pela ação do Senhor, ao prosperarmos nessa terra, irmãos, sermos abençoados pelo Senhor e de coração e bom grado dizimarmos a Deus. Esse, mesmo ainda não existindo a lei, foi passado de pai para filho. Depois de Abraão, quem nasceu, queridos? Vamos, pode ir. Quem? Pode falar alto. De Isaac nasceram quantos, queridos? E quando chega, irmão, Jacó, em um momento, mais uma vez, ele vai o quê? Dizima. Ou seja, pastor Daniel, já foi sendo ensinado. Meu filho, tem um Deus do céu, que se nós temos o que temos é porque Ele nos dá. Tem um Deus do céu que cuida das nossas vidas. Tem um Deus no céu, um Deus altíssimo, sacerdote lá, ó. Um Deus altíssimo, Deus no céu, que tem nos protegido, nos guardado. E o certo é dizimar. Aí depois de passares alguma geração, o ensinamento, pastor Ulisses, já vem pulando. E chega em Jacó. E Jacó fala, meu Deus, se o Senhor me abençoares, de tudo, eu te darei o dízimo. Irmãos, não foi do nada aquilo. Então já havia antes. Passa Jacó. Vence, irmãos, todo o nascimento ali. Dele vem as tribos levíticas, de Levi, de Jacó. E quando chega Levi, é instituído, irmãos, assim por regra, o dízimo. Por quê? Pela falta de consciência das pessoas de uma intimidade por Deus. Eles não sabiam direito que era o Deus Altíssimo, era tanto que eles se contaminavam direto. E porque o Senhor precisava ali ter uma tribo levítica que mostrasse para eles a ordenança do Senhor. Ponto final. Entenderam até aqui, sim ou não, amados? Amém? Quando estão entendendo, levanta o braço. Estou tentando assim o mais sucinto possível, irmãos, para que vocês entendam que esse dízimo, irmãos, ele vem antes da lei. Que houve um momento de regra no meio da lei. Mas Abraão não dizimou por regra, ele dizimou, irmãos, por temor e por reconhecimento do Senhor. E foi ali que começou tudo instituído. Vamos sair daqui
e vamos pular, irmãos, lá para Hebreus 7. Amém? Vamos trabalhar Hebreus 7 agora. Hebreus, capítulo de número 7. Se você não tiver achado aí, vai estar ali no altar para você ver. No altar não. No telão da igreja. Vamos que eu não quero tomar muito tempo de vocês. Hebreus 7. Vamos começar no versículo 1. Diz o seguinte: porque Melquisedeque, deixa eu primeiro falar do contexto do Hebreus. Hebreus, irmãos, no livro de Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, eu particularmente penso em Paulo, mas não diz assim. O autor da carta aos Hebreus, irmãos, ele vem trabalhando exatamente essa consciência de que Jesus é o novo e supremo sacerdócio. Você vê no primeiro capítulo, ele vem falando que ele é acima da lei. No terceiro, ele vai falando acima da lei mosaica. E aí ele vai desenvolvendo esse ofício que Jesus, irmãos, ele é o sumo sacerdote. O texto de Hebreus gira em torno dessa questão de que ele é o sumo sacerdote. Mas como nós estamos tratando de dízimo, vamos trabalhar um pouco aqui que aparece nisso alguma coisa sobre o dízimo, que você precisa entender com clareza, para aí nós falarmos porque hoje, ainda hoje, a gente abre-se o altar da igreja para você dizimar e ofertar. Preste atenção no texto. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Rei Altíssimo, aí vai falando o que aconteceu. Saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e os abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta na lei rei de justiça, depois também rei de Salém, quer dizer rei de paz. Ok, amados? Sim ou não? Então, ele teve um momento de paz. E quando ele teve aquele momento de paz, irmãos, a justiça foi estabelecida, ele veio e dizimou-lhe. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. O que estava falando isso, irmãos? Estava falando que ele era uma tipologia, entendeu? De Jesus Cristo, que Jesus Cristo aqui na terra não tinha essa genealogia. Não que ele não viesse de local nenhum, vocês vão ver abaixo que fala que ele tinha mesmo. E princípios de dias, nem fim de existência, entretanto, fez semelhante ao Filho de Deus. Semelhante como? Porque o Senhor, irmãos, Jesus Cristo já existia. Permanecendo como sacerdote, estabelecendo como sacerdote perpetuamente. De lá o Senhor já era esse sacerdote. Considerai, pois, como era grande, e quão grande era o patriarca Abraão, mas mesmo como patriarca dos seus despojos dizimou. Ora, os que dentre os filhos de Levi, que receberam o sacerdote, também recolheram de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham descendido de Abraão. Entretanto, quanto cuja genealogia desse, que não foi incluso, está falando que ele tinha genealogia, mas não foi incluso, esse recebeu o dízimo de Abraão, abençoou o que tinha a promessa. Evidentemente, fora de qualquer forma, sem dúvida, crê, e está escrito, que o superior é que abençoa o inferior. Ou seja, ele está falando, quando Melquisedeque, representando a tipologia de Jesus Cristo, recebeu o dízimo de Abraão, mesmo Abraão tendo Levi no seu ventre, que seria sacerdote, estava se dizendo o seguinte: vai ver um sacerdote perpétuo, o de vocês é passageiro, mas tem um sacerdote perpétuo,
que vai vir depois de vocês, que abençoa vocês, porque é o superior que abençoa o inferior, e a ele vocês também já dizimaram. Está falando, irmãos, que esse sacerdote superior já existia, e o dízimo já tinha sido também dado a ele, amém, amados? E aí, continua no versículo 8, que eu acho que aqui lacra a questão. Aliás, quais são homens mortais que receberam dízimo? Porém, ali, aquele que testifica e vive atualmente. Ele está falando, ó, aqueles homens mortais receberam o dízimo lá. Porém, na pessoa de Melquisedeque, o que aconteceu, queridos? Aquele que vive e que nós testificamos, Jesus Cristo, esse sim, recebe eternamente. Hoje, irmãos, nós como igrejas não trabalhamos mais com aquela linhagem levítica. Versículo 12, joga aí o versículo 12. Pois, quando se muda o que, querido? Necessariamente também muda a lei. Quando se muda o sacerdote, necessariamente, irmãos, se muda a lei. Ali existia uma linhagem levítica, irmãos, que durante aquele tempo recebeu os dízimos. Mas já se mostravam, mesmo antes dele, irmãos, que era da vontade do Senhor, que esses dízimos fossem ministrados a quem? A quem, queridos? Ao Deus Altíssimo, pois Melquisedeque representava o Deus Altíssimo. Com a vinda de Cristo Jesus, irmãos, esse reino é novamente, ele é restabelecido, novamente não, ele é estabelecido, muda-se o sacerdote, e aqui fala, aqueles homens mortais receberam o dízimo, muito mais esse agora. E quem hoje, irmãos, está instituído na face da terra para, irmãos, representar e levar o reino de Deus adiante? Me diga, quem está instituído para isso, amados? Falou Jesus Cristo, irmãos, a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus, irmãos, hoje recebeu essa missão, que dos levitas está em Israel, porém a nossa missão é uma missão para todo mundo. Quando nós ministramos, irmãos, um dízimo aqui, esse altar, nós ministramos esse dízimo, que a Bíblia fala que o sacerdócio foi trocado, que o Senhor fala, irmãos, que ele morreu e hoje foi instituída a igreja, e toda a autoridade foi dada à igreja, e a Bíblia diz, irmãos, que o que a igreja ligar no céu, terá sido ligado na terra, e o que a igreja desligar no céu, terá sido desligado na terra, e que a nossa missão é ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém, amados? Não foi eu, foi Jesus Cristo, irmãos, que falou que essa autoridade foi dada à igreja. Quando o sacerdote, irmãos, quando Melquisedeque recebe o sacerdote representando Deus Altíssimo ali, irmãos, e Abraão, mesmo a linhagem levítica sendo dele, irmãos, estava ministrando ele esse dízimo, o Senhor estava falando, deixa eu te dizer, esse aqui é superior a você, esse aqui vai abençoar você, por um determinado tempo vai acontecer, mas lá na frente, é Ele que vai te dar pão, é Ele que vai te dar vinho, Ele que vai te livrar dos seus inimigos, a Ele dizimai, ao Deus Altíssimo. Quando nós estamos dizimando, no nosso coração, irmãos, tem que estar isso. Eu dizimo voltado ao Deus Altíssimo, o sacerdote, irmãos, eterno, estabelecido na terra e que nos deu uma missão: estabelecer o reino de Deus na terra. Assim, pastor, como a linhagem levítica, pastor Ulisses, tinha a missão de estabelecer em Israel o reino de Deus, a igreja de Cristo Jesus recebe a missão do seu cabeça, do seu sumo sacerdote: estabeleça o meu reino na terra.
Estabeleça. E está falando, irmãos, exatamente disso. Agora, pastor, não existe mais aquela coisa de imposição. Não, irmão. Não existe lei de persas e medos. Não, irmão. Aonde que você já viu o seu nome no livro de relatório da igreja? Me diga, irmão. Aonde que você viu o pastor Ricardo? Você é membro? Sim. Mas você, antes de ser membro da igreja, traga todos os seus depósitos dizimistas. Quem já ouviu isso aqui, levanta o braço. Nunca, irmãos. Você não pode entrar aqui porque você não dizimou. Nunca, irmãos. Porque Jesus, irmãos, Ele veio com a presença do Espírito Santo para nos levar, irmãos, a ter princípios ao ofertarmos e dizimarmos. Irmãos, você não é nem obrigado a ir para o céu, imagine dizimar. Não é verdade, irmãos? Quem é que fala, pastor, sou obrigado a ir para o céu? Mesmo Jesus morrendo por você, irmãos, Ele te obrigou? Mas é o certo ir para o céu? Sim ou não? Irmãos, espera aí. A gente não pode agora pegar a Bíblia, irmãos, e vamos só o que nos interessa. Aí complica. Romanos, 1 Coríntios 9, por gentileza, já estamos quase acabando. Vem aqui, princesa, por favor, faça essa leitura. Queria que vocês prestassem muita atenção nessa leitura. 1 Coríntios 9, a partir do versículo de número 6. Primeiro não, segundo, perdão. Segundo Coríntios 9, a partir do versículo de número 6. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque na sua, eu preparei na sua e marquei. Segunda, que é a primeira. Veja que o Senhor trabalha princípios, irmãos, aí de como se deve ser a contribuição diante do Senhor. Amém? E isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Glória a Deus, amém, queridos? Deus ama a quem dá com alegria. Lê o 8 também. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém, amados? Aqui há princípios para qualquer contribuição diante do Senhor, tem que ser participativa, tem que ser proporcional, tem que ser de forma generosa. Aqui fala, irmãos, de regularidade, para suprir o reino e para suprir o próximo. O dízimo, irmãos, alcança esse objetivo? Sim ou não, amados? Aí a gente pega um Jesus Cristo, me permite essa palavra, Jesus Cristo, que enfrenta homens que estavam apedrejando uma mulher em flagrante adultério, e de tal forma livra a pele dessa mulher, mas quando, irmãos, o fariseu toca de dízimo na Bíblia, ele não repreende o fariseu. Nós temos um Jesus hipócrita, irmãos? De forma alguma, amados. Agora, muito cuidado com isso, amados. Infelizmente, a gente não pode colocar todos no mesmo barco. Se tem pessoas, irmãos, que abusam disso e não ensinam com princípios bíblicos, irmãos, aí tem problema. É um absurdo a pessoa chegar e falar que a gente agora tem o quê? Daquela mesma forma, o imposto assim, não, irmãos. O véu do santuário se rasgou, amém, amados? Hoje você tem a presença do Espírito Santo quando Deus pode falar com você. Tem.
E hoje, irmãos, nós dizimamos a esse sumo sacerdote, daquele lá, da ordem de Melquisedeque, que a Bíblia diz que Jesus é, que já dizimaram para ele, antes da lei, e que foi estabelecido perpetuamente, como se fala lá, e que hoje, irmãos, está estabelecido perpetuamente como sumo sacerdote, e que colocou a igreja na terra, irmãos, para expandir o seu reino. É bíblico, irmãos. Aí tem gente fazendo confusão com Levítico. Não, irmãos, os levitas estão lá em Israel. Amém? Nós somos enxertados na videira, porque Cristo Jesus morreu no nosso lugar, amém, amados? Por Ele, para Ele todas as coisas. Então, por isso, irmãos, que nós hoje ainda dizimamos, porque entendemos que no Novo Testamento não tem nada, irmãos, que troque esse princípio. Muito pelo contrário, fala, se antes você dizimava por obrigação, hoje eu quero te dizer, dizime por amor. Acredite, sou eu que te dou pão, eu que te dou vinho, eu que te expulso os seus inimigos diante de ti, eu que cuido da sua vida. Essa prosperidade, esse cuidado que você tem, vem da minha parte, Jesus Cristo. Assim como Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão, eu quero te dizer, irmãos, quando cumprimos e somos fiéis ao Senhor, Deus vem com pão, vinho, descanso para a glória do Senhor. Deu para entender, amados? Dúvidas? Pastor, o senhor pregaria isso em outra igreja? Não. O senhor prega aqui porque vocês são ovelhas, amém, amados? E nós somos sérios. Você não pode ouvir uma mensagem daí e ouvir alguns aí fora falando, dízimo não é bíblico, dízimo não é de Deus. E você não, irmãos, não pode não. Por isso aqui nós trabalhamos antes da lei, trabalhamos a lei, amém, amados? Trabalhamos a lei, trabalhamos o Novo Testamento e trabalhamos o que a Bíblia diz com Jesus como sumo sacerdote para a glória do Senhor e em nome de Jesus, amém? Terminamos. Agora vamos só ler esse Ageu 1, que é um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus. Se você não quer cumprir isso, não tem problema. Como eu falei, ninguém é obrigado sequer a ir para o céu, mesmo Jesus Cristo tendo morrido no teu lugar. Mesmo. Ageu 1, versículos 5 e 7, por gentileza. Ageu 1. E hoje eu queria que o Espírito Santo ministrasse ao seu coração com essa palavra. Preste atenção. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, amém, amados? Tendes semeados muito e recolhido pouco. Isso ele está falando antes de Malaquias, logo depois daquele período babilônico que eu falei que o negócio estava feio para o lado deles. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não saciais. Vestis, mas ninguém se aquece. Terrível, né? E o que recebe de salário, recebe para manter num saco, para meter num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Fazer o quê, queridos? Considerai os vossos caminhos. Considere a sua vida, amém, amados? Considere. O dízimo, irmãos, não pode ser dado com orgulho, com vaidade e simplesmente, irmãos, para enriquecer por soberba, mas o dízimo deve ser dado, irmãos, no caso, se você for assim, por reconhecer que existe um sacerdote superior a você, que existe uma missão dele que ele te deu aqui na terra, e por amor a ele, irmãos, que tem cuidado da sua vida, você quer estabelecer o reino dele, e essa é a sua forma de honrá-lo, trazendo dízimos e ofertas para a glória do Senhor. Deus ama a quem dá com alegria. Amém, amados? Amém? Então, se você quiser depois me mandar perguntas e tudo, nós vamos, isso aqui é muito extenso, para a gente conversar de mais assuntos e colocar,
mas eu espero que na Igreja Batista Filadélfia de Taguatinga, em Taguatinga, você entenda que ninguém aqui fala por dízimo, irmãos, querendo roubar dinheiro de ninguém. Amém? Como tem muitas pessoas afrontando aí fora, e vocês sabem que é verdade. Porque, irmãos, seria uma tremenda de uma canalice e de uma hipocrisia falar de tantas as verdades e querer se aproveitar dos outros. Dízimo é bíblico, amém, amados? E o que é bíblico, irmãos? Aqui na igreja é ensinado para a glória do Senhor. Fique de pé, amados, em nome de Jesus. Considerai os vossos caminhos, amém, amados? Considerai o vosso caminho. Veja essa palavra como uma palavra do Senhor sobre sua vida. E aí o texto de Malaquias, irmãos, é verdadeiro até o dia de hoje. Vence, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, por vossa causa repreenderei o devorador. Bênçãos recalcadas, sacudidas, vos darão. Fale com Deus agora, irmãos, deixe o Espírito Santo. É esse que deve te convencer, irmãos. A palavra do Senhor foi pregada, irmãos. E é necessária uma resposta da parte do Senhor. Deixe o Espírito Santo ministrar ao teu coração agora. Talvez você já tenha caído e tenha falado mal. Peça perdão a Deus se você não tem entendimento, querido. Ou talvez alguém também colocou de forma errada para você. Mas hoje, irmãos, nós temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. A esse dizimaram e a esse nós dizimamos, porque nós viemos da linhagem deles. Ore agora em nome de Jesus, fale com o Senhor. Se tiver acertos a se fazer, queridos, em nome de Jesus, faça.